E aí, galera, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem, bem mesmo, viu? Nessa semana nós vamos trabalhar apenas os conteúdos revisionais para avaliação de vocês, que será na próxima semana. Então, eu deixei já um esboço, um cronograma de um guia de estudos com o conteúdo previsto que vai ter na avaliação de vocês. Bem, e o que nós vamos revisar, Edilane? Basicamente, o conteúdo da segunda série que nós vamos revisar para a prova vai ser o quê? Que vocês vão assim estudar com todo amor, com todo afinco. Vai ser as bactérias e os fungos, certo? Como assim? Nós vimos nas aulas passadas, que eu já deixei os vídeos gravados anteriormente, nós falamos sobre as características gerais das bactérias e falamos basicamente sobre as características gerais dos fungos. O que mais vocês viram? Fora essas características, nós citamos que tanto as bactérias quanto os fungos são organismos que têm seus benefícios, sim, e tem também os seus malefícios, certo? Vimos a grande importância. As bactérias, nós sabemos que elas são células procariontes, ou seja, são os organismos existentes no nosso planeta Terra, essas bactérias e árqueas, né, que nós falamos, ou cianobactérias, que são dotadas, ou seja, formadas por células procariontes. Como assim, Edilane? Aquela célula mais primitiva, né? A célula mais simples que existe aqui no nosso planeta Terra, ok? Então, ela é totalmente destituída de núcleo, ou seja, ela não possui um núcleo, porém, possui um nucleóide, que é um material que vai estar realizando a mesma função do núcleo, nessa célula procarionte, e vai possuir algumas características básicas que a formam, que nós já vimos nas aulas anteriores. Já os fungos, como eu já tinha falado, só para reforçar, eles possuem o seu reino próprio, o reino fungi. Porém, antigamente, esses fungos não pertenciam ao reino fungi, não existia esse reino. No caso, os fungos foram classificados por muito tempo no reino plantae, né? Mas só que aí viram que os fungos não fazem fotossíntese, ou seja, os fungos não são plantas. Como assim, Edilane? Os fungos, eles são seres também classificados como seres heterotróficos, ou seja, eles precisam de uma matéria orgânica para poderem se alimentar, certo? Então, eles não vão fazer fotossíntese, certo? E nós vemos que os fungos, eles podem ser tanto multicelulares, formados por várias células, como também existem fungos unicelulares, ou seja, fungos formados por apenas uma única célula. Fora isso, esses fungos também podem ser utilizados na alimentação, então nós temos fungos comestíveis, né? E temos fungos que são altamente venenosos e tóxicos, ou seja, então não vai sair por aí comendo qualquer fungo. Tô brincando. Ou seja, esses fungos, nós só vamos, no caso, fazer a ingestão de alguns tipos, que são alguns cogumelos, que são aqueles comercializados, né? Aqueles que nós encontramos lá dentro dos potes em conserva, nos mercantis, ou então em algum prato específico num restaurante que você chegar e pedir, né? Então, só quem pode distinguir se um fungo ele vai ser comestível ou não são quem? Os chamados micologistas, que esses micologistas são os estudiosos que têm esse estudo e tem sim como saber quais são os fungos que podem ou não ser comestíveis. Mas só uma dica, nós já sabemos que os fungos que são mais venenosos são aqueles que apresentam uma coloração assim mais forte, uma coloração assim mais bonita, né? E esses fungos também são benéficos na área medicinal. Como assim? Nós sabemos que foi através de um fungo, penicillium, né, que foi produzido o antibiótico, a chamada penicilina. Então, foi extraído desse fungo a substância, né? Por isso o nome do fungo era penicillium e ficou chamado penicilina, né? O antibiótico, a partir da propriedade ativa nesse fungo, certo?
Outra característica, esses fungos eles vão apresentar também reprodução assexuada ou sexuada, certo? Eles podem estar se reproduzindo dessas duas formas. E só para não esquecer, a reprodução das bactérias vai ser sempre a reprodução assexuada por divisão binária, certo? Edilane, elas também podem fazer reprodução sexuada? Também. Mas no caso da reprodução sexuada, ela vai ser feita por conjugação, um processo específico que é a troca do material genético entre duas bactérias, ok? Então, leiam com atenção o roteiro, o guia de estudos. Lá está bem sucinto e bem resumido todo o conteúdo para a prova de vocês. E vai ter algumas questões exemplos também. Então, fiquem ligados e fiquem com Deus e se cuidem, ok?